Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Nós vamos ter que continuar a trabalhar, vamos ter que ser como a banda do Titanic. E como é que eu vou trabalhar com esta motivação? A saber, ouvir isto e trabalhar. Foi horrível. Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança. Juntámos 2 especialistas em liderança, professores, consultores na área, para discutir as melhores práticas e também, eu diria, quase que, sobretudo, para desfazer alguns mitos. O Jorge Medeiros, consultor, e o Milton Sousa, professor da nova SBE. Em cada episódio analisamos também a prestação de um líder ou de um aspirante a líder. Neste primeiro episódio vamos olhar para Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. E recebemos também o nosso primeiro convidado, porque na segunda parte olhamos para aventuras e desventuras de um líder, uma conversa na primeira pessoa, e a nossa primeira convidada é Leonor Sampaio Santos, Shareholder Counsel da José de Melo Capital. Eu sou o Ricardo Conceição e vou tentar liderar, ou será melhor dizer, gerir este podcast. Bem-vindos, Jorge Medeiros e Milton Sousa, que bom poder contar convosco aqui neste podcast para partilha de conhecimentos nesta área da liderança. De forma resumida, Jorge, o que é que estás aqui a fazer? É uma boa pergunta. Antes de mais, obrigado pelo convite e obrigado a todos por estarmos aqui. Acho que há muita coisa para responder diretamente à tua pergunta. Há muita coisa que nós já deveríamos saber sobre liderança e que tem aplicação prática. Portanto, a ideia aqui é trazer algum do conhecimento que já temos e permitir que as pessoas tirem alguns ensinamentos práticos para o seu dia-a-dia. Milton, o que é que estás aqui a fazer também? Faço-te a mesma pergunta. Obrigado, Ricardo. Sim, de facto, aquilo que me move também é um pouco aquilo que o Jorge acabou de dizer, né? Tentar partilhar o mais possível daquilo que nós já sabemos da liderança. Há muitos estudos, muita ciência que tenta perceber melhor o que é o fenómeno da liderança, e algo que me frustra um pouco é, sabendo de nós tanto, como é que não passamos isto para a prática. Não é? Exato. E ao mesmo tempo aprender também com as pessoas que vamos convidar, da sua prática e daquilo que podemos retirar daí como lições para os nossos ouvintes sobre o que é uma boa liderança. E já vamos aos tão ansiados conselhos de liderança. Primeiro, e no arranque de cada episódio, olhamos para a prestação de um líder num segmento que chamamos Sim Chefe, Não Chefe. Ou seja, vamos avaliar virtudes e erros de liderança e vamos começar pelo homem mais poderoso da Terra, do planeta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Milton, Donald Trump merece um sim chefe ou um não chefe? Bem, eu vou tentar fazer uma avaliação o mais imparcial possível. Da performance e não do conteúdo, é isso? Né? E eu queria pegar num tema que, de certa forma, tem estado um pouco na berra, com alguma polémica, sobre as mensagens que ele foi passando sobre conquistar a Groenlândia ou comprar a Groenlândia, retomar o controle sobre o Canal do Panamá, inclusive anexar o Canadá como um novo Estado dos Estados Unidos da América, e tudo isto tem vindo a assustar muitas pessoas, com o receio de que pudesse ser uma lógica expansionista, imperialista. Eu julgo que é mais do que isso, realpolitik. É uma forma de estar na política numa estratégia muito negocial, numa posição de poder. Acaba por ser um bocadinho o bully que tem o poder nas mãos e quer aproveitar esse poder para ganhar uma plataforma de negociação mais forte. E isso é boa ou má liderança? No ponto de vista pragmático, se calhar é boa liderança, porque usa as ferramentas que tem para eventualmente ganhar uma posição mais forte. Do ponto de vista daquilo que é a dinâmica geopolítica e a diplomacia internacional, provoca ondas de choque que podem criar muitas disrupções e muitos receios, e portanto é um pouco dos dois. Jorge Medeiros, como é que olhas para Donald Trump nesta perspectiva de sim chefe, não chefe? O que é que te merece?
também acho que vou olhar, e é importante olhar para isto de uma forma asséptica do ponto de vista político, e concretamente, olhando para a comunicação dele, esta posição negocial também tem muito de comunicação, ou seja, até que ponto é que ele quer realmente atingir isto, eu pelo menos não o sei, mas é uma estratégia de ancoragem e de negociação, como o Milton disse e muitíssimo bem. Na comunicação, focar-me aqui em alguns pontos, por exemplo, todos os presidentes têm equipas e gabinetes de comunicação a trabalhar com eles. Apesar disso, nós notamos uma claríssima diferença na comunicação e nas escolhas de comunicação do Donald Trump. Que lições podemos tirar daqui para o exercício da liderança, sendo que liderança é também comunicar? Por exemplo, clareza. Quando nós e os nossos ouvintes no exercício da liderança têm de passar mensagens, essas mensagens são claras e a pessoa tem essa consciência, ou há alguma tendência para, por exemplo, encher com mais palavras do que as necessárias? Os discursos são muito básicos, não é? Absolutamente básicos. O Trump é muito curto, muito sucinto, muito repetitivo, e isto, obviamente, é intencional. Acho que não vale a pena estarmos a achar que é por falta de neurónios, é intencional. E a clareza é importante e funciona. Portanto, na comunicação de liderança, eu consigo ter uma comunicação clara ou desvio e dou exemplos que fazem as pessoas que me estão a ouvir perder do tópico principal, porque eu também, quando dou esse exemplo para consolidar a minha comunicação, não tenho o cuidado de depois fazer a ponte com o ponto principal. Este é um dos pontos, clareza. Outro dos pontos é a brevidade. Quão breves são as minhas mensagens quando comunico com os outros? Mais uma vez, particularmente importante quando estamos a falar do exercício da liderança. E, acima de tudo, do ponto de vista de brevidade, não é só ter mensagens breves. É que se eu encadeio demasiadas mensagens breves de catadupa e não dou tempo às pessoas, porque não faço pausas para as pessoas digerirem, então também devo pensar nisso e fazer estas pausas. Então... presumo que venha daí um sim, chefe, à performance? Neste aspecto concreto de comunicação, deixando claríssimo que não seria exatamente a minha escolha, mas parece que funciona. Acho que vou puxar para título sim, chefe, a Trump, nos nossos dois especialistas. Não, ouviram e perceberam bem o que quiseram dizer. E neste querido líder, ainda vamos saber como consegue Leonor Sampaio Santos devorar livros, usar o vinho como desculpa para conversar com amigas, lidar com dois rapazes e ainda ser Shareholder Council da José Mel Capital. Vai um bocadinho mais para a frente neste programa. Aproveito aqui já para deixar um pedido muito especial: clicar em seguir este podcast na aplicação que habitualmente usa para ouvir podcasts. Apple Podcasts, Spotify, YouTube, nós estamos em todas e é mesmo bom que o faça, é uma grande ajuda para nós. Agora vamos então aos tão ansiados conselhos no segmento que dá nome ao nosso podcast, Querido Líder. E temo ter de explicar isto em todos os episódios, mas este é o primeiro e merece esta explicação. O nome deste podcast e deste segmento, calma, não haja confusões, não se trata de uma homenagem à dinastia Kim da Coreia do Norte, onde os líderes são queridos, ou pelo menos dizem que são queridos. É antes um desejo humano de ser um bom líder, um querido líder, e é aqui que entramos na parte dos conselhos de liderança. E hoje vamos falar de delegar, a importância de delegar. Um bom líder, Jorge, delega tarefas e responsabilidades? Tem de o fazer. Eu vou aproveitar a deixa da dinastia da Coreia do Norte para também, e acho que posso pôr palavras nas bocas de todos os presentes, também não estávamos a fazer uma apologia da dinastia Trump. Portanto, isto é concretamente do ponto de vista de algumas escolhas de liderança. Claro que sim, não há nenhuma, acho que aqui basta a lógica. Para assumir uma função de topo, se todos os chefes ou líderes ou CEO tivessem de saber a fundo todas as áreas, nunca chegariam lá assim. Portanto, há uma escolha aqui de subtração, obviamente, e a delegação tem aqui vários aspectos importantes. O porquê delegar? Porque eu preciso de libertar espaço para acrescentar valor ao meu nível de complexidade.
porque preciso e quero capacitar as pessoas para as desenvolver, para que elas próprias consigam voar a níveis mais altos. E, portanto, há aqui um trabalho que é um trabalho contínuo, muito ditado pela realidade, mas a delegação é importante. Outra nota muito rápida, que é importante não confundir delegação com dumping. Eu peço desculpa pelo inglesismo, mas não é despejar tarefas no colo das pessoas. Depende do intuito com que o estamos a fazer. Se o exercício da minha liderança é pautado por um desenvolvimento e capacitação das pessoas, a minha escolha pode ser não atribuir esta tarefa à pessoa que eu sei que a fará melhor e mais rapidamente. Porquê? Porque do ponto de vista de curto prazo é mais eficaz para mim, mas a minha escolha pode ser exatamente a oposta. Eu vou dar esta tarefa precisamente à pessoa que ainda não a sabe fazer bem, porque é importante capacitar esta pessoa para elevar o nível de discurso e de pensamento de todos. Estou a comprar dores, se o fizer. Milton, melhor forma de delegar, como é que se delega? Sim. Eu não gosto muito do termo delegar, confesso. Né? Porque qual é que preferes? Há a ideia assim de um dumping, de agora vai fazer isto, né? Quase que parece mandar. Sim. Eu gosto mais da palavra, que eu sei que é um inglesismo e um brasileirismo, né? O empowerment ou empoderamento. Mas é de facto dar poder às pessoas para poderem elas próprias tomar as suas decisões dentro daquilo que é o âmbito das suas funções. E eu acho que isto falta muito, e uma das razões porque eu acho que falta é porque as pessoas, os líderes muitas vezes têm dificuldade em confiar de facto nos outros. Exato. Porque a palavra confiar traz consigo uma outra palavra fundamental, que é a palavra vulnerabilidade. É impossível confiar sem aceitar a vulnerabilidade que isso traz. Quando confio, tenho que aceitar que eu provavelmente posso vir a falhar pelo falhanço dos outros. Então o que tu estás a dizer é que o líder às vezes, ou por vezes, tem que se contrariar a si próprio na vontade, porque isso poderá trazer ganhos no fim do dia. Sem dúvida. E nós estudos que temos mostram claramente que esta cultura de empowerment, como se costuma dizer, traz muitos resultados, desde logo porque um líder nos dias de hoje não consegue decidir sozinho. É impossível. A ideia do líder que consegue ver além e tomar todas as decisões não existe, é uma ilusão. Eu dependo das minhas pessoas para tomar decisões e, portanto, se eu não dou poder às pessoas para tomar decisões e para fazer a gestão de baixo para cima, a minha capacidade de tomar decisões vai ser muito mais limitada. Mas esta questão da vulnerabilidade é o que eu vejo com muita frequência. Os líderes têm dificuldade a aceitar que confiar implica ser vulnerável também. E isto que o Jorge dizia também é uma questão importante. Portanto, eu vou continuar a dizer delegar. Ao delegar tarefas noutras pessoas, no fundo, também ganha tempo para se concentrar naquilo que é verdadeiramente importante e que é a sua missão. Não é? Sem dúvida. E um papel. E aqui, desde logo, importa destacar, se quiserem, a diferença entre liderar e gerir. Se estamos a liderar, estamos a desromper, estamos a pensar à frente, estamos a tentar inovar também. E se estivermos permanentemente no modo de gestão, da operação, do dia-a-dia, a substituirmos-nos aos outros naquilo que são as suas decisões, não vai sobrar muito tempo para liderar de facto. Né? Estamos sempre a apagar fogos, a resolver os problemas dos outros. E, portanto, libertar esse tempo implica confiar nas pessoas, estar ao lado delas quando é necessário, fazer um papel de coach, de apoio, e, de facto, confiar que as pessoas podem e devem tomar as suas próprias decisões. Mas, Jorge, quando às vezes se delega, vou passar aqui uma imagem, quando enviamos os miúdos pela primeira vez sozinhos para irem para a escola ou podem ir apanhar o autocarro sozinhos e nós vamos atrás, escondidos na esquina, a ver se eles vão no caminho certo ou não. Às vezes os líderes também não fazem isto. Delegam e depois ficam por trás a ver e a corrigir. Isso também não é bom. Depende, eu aqui vou qualificar, acho que o Milton falou aqui num ponto fundamental, que é a liderança, a componente de coaching da liderança. E, portanto, as pessoas perguntam, então, mas isso quer dizer que eu, líder, se for ao andar de baixo metaforicamente, obviamente, ajudar as pessoas, quer dizer que não estou a desempenhar as tarefas do nível que eu deveria estar a desempenhar? Não, claro que não. A questão é, quais são os motivos que me levam a ir ao nível de baixo e ajudar as pessoas, os meus reportes diretos e a cascata. E se a minha motivação é uma motivação de capacitar a pessoa e de ajudar a pessoa a pensar a um nível de maior complexidade, de maior subtileza, de maior escolha entre zonas de cinzentos e capacitar essa pessoa para a ideia absolutamente inequívoca de que não há muitas vezes soluções mágicas para um mundo complexo, se eu estiver a fazer isso no sentido de capacitar a pessoa, isso é jogo limpo, não é? Se, por outro lado,
o líder dá por si e faz. Porquê? Porque foi especificamente a área dele, de onde ascendeu, que é uma zona de conforto, e sem dar por si reverte para essa zona de conforto. Porquê? Porque é mais confortável, dá uma sensação de autoeficácia, então isso tem custos. E os custos são que não está a capacitar a pessoa para fazer essa função, e o próprio líder está a abdicar da sua responsabilidade, consciente ou inconscientemente, porque ninguém está a crescer com isto. E vai ser sempre assim, conselhos práticos sobre liderança, deixados aqui pelo Milton Sousa e pelo Jorge Medeiros, os nossos especialistas, consultores e professores com muitos anos de experiência nesta área. A fechar esta primeira parte do Querido Líder, vamos já a seguir receber a nossa primeira convidada, a Shareholder Council da José Melo Capital, a Leonor Sampaio Santos. Bem-vinda, Leonor, e obrigado pela coragem de se ter juntado a nós neste primeiro episódio, num podcast que nunca ouviu, porque ainda não existia, não é? Mas a Leonor gosta de podcasts, não é? Adoro podcasts, e obrigada, Ricardo, por este convite. E entrando já aqui um bocadinho no tema, porque liderar tem que ter também um bocadinho de coragem e, portanto, e nós temos que exercitar a coragem todos os dias, e, portanto, isto também é um exercício de coragem. A Leonor é advogada, secretária da Sociedade e responsável de Compliance da José de Melo Capital, uma empresa de topo no grupo José de Melo. Leonor, deixa-me confessar-lhe aqui uma coisa. Eu nunca na vida tinha dito Shareholder Council, nem tantas vezes, nem nunca tinha dito, esta é mesmo a primeira vez. O que é uma Shareholder Council? Já agora explique-nos lá. Essa é uma ótima pergunta, porque assim, é um nome, foi um cargo assim criado à medida, e que reúne sobretudo três funções, duas delas muito conhecidas, e, portanto, em vez de estar a dizer o descritivo das três, procuramos sintetizar aqui num só. E, no fundo, é um cargo que contém em si a Secretaria da Sociedade, um cargo muito conhecido, comum, aliás, legal, responsável de compliance, também muito conhecido, e responsável pela estrutura jurídica acionista, ou governance jurídica acionista. E, portanto, sintetizar estas três funções, ou estar a fazer o descritivo, chegamos aqui a Shareholders Council, porque o Council remete sempre para a área jurídica, que é um bocadinho o que está. Não sendo diretora jurídica, que foi um cargo que eu exerci na José de Melo e que é agora exercido por outra pessoa, e, portanto, quisemos demarcar bem a fronteira para dar espaço aos dois. Está explicado. A Leonor Sampaio Santos é a nossa primeira convidada. Na segunda parte deste Querido Líder, hoje, querida líder, vamos continuar a conversar e, por exemplo, tentar perceber qual terá sido o pior momento da carreira de Leonor Sampaio Santos. Estamos de regresso para a segunda parte do Querido Líder, e a nossa convidada é Leonor Sampaio Santos, Shareholder Council da José de Melo Capital. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo estão os queridos líderes e peritos Milton Sousa e Jorge Medeiros. A Leonor Sampaio Santos entrou para o Grupo Melo para terminar o estágio, tinha 24 anos, tantos quantos tem hoje de casa, esteve em várias empresas do grupo e sempre em funções mais ligadas à área jurídica. É também leitora compulsiva, se não vejamos, pertence a 4 grupos de leitura, é voluntária na Livraria Solidária Déjà Lu, no centro de Cascais, vende livros, mas também dá apoio jurídico, corre quase todos os dias, tem um grupo de vinhos, que serve de desculpa para conversar com as amigas, ou ao contrário, o que me parece muito bem, e adora viajar. Leonor, eu fiquei cansado só desta apresentação, e no meio disto tudo ainda há tempo para trabalhar, ou não? Sim. Então, eu também às vezes fico cansada. Como é que se casa isto tudo? Acho que com gosto por tudo, por aquilo, por tudo isso, e porque umas coisas complementam e são um escape das outras. E muitas vezes, às vezes, até porque me fazem essa pergunta, sinto que às vezes em alturas mais críticas do trabalho, o que não me deixou resvalar foram exatamente as outras coisas. E, portanto, é isso que dá ali oxigénio para tudo o resto e compensa. Isso é muito interessante o que está a dizer, ou seja, se não tiver os livros, se não tiver a corrida,
o seu trabalho vai sair prejudicado, mesmo que tenha de organizar o seu dia de uma forma mais intensa? Completamente. E, por exemplo, para mim o exercício físico, aliás, acho que é necessário para o meu trabalho, porque é isso que me permite limpar a cabeça, ganhar foco e começar o dia com a cabeça limpa e aberta. Mas não pensa no trabalho quando corre? No início, e é esse o milagre, porque no início parece que os problemas estão aqui todos e no fim não está nada. E quando começa a doer, esquece. Exatamente, e portanto Por isso é que corre, não é? Estressar o corpo para libertar a cabeça, e eu acho que isso é muito importante. E às vezes parece quase um contrassenso, porque estamos a perder tempo, mas na verdade estamos a ganhar tempo, porque acho que as vezes em que estamos mais assoberbados e não há mesmo tempo para outras coisas, para o resto, as decisões geralmente são más. Porque se deixa-se de ver a floresta e está-se só ali a ver o problema e a pensar em loop da mesma forma, e acho que prejudica a decisão, prejudica o nosso trabalho e o trabalho em equipa. Ou seja, é preciso às vezes descansar do problema para tomar uma melhor decisão, isso está a dizer? Eu acho que é obrigatório, quase. Sabes de que é que eu me estou a lembrar, Ricardo? De quê? Atenção, isto não está guionado, portanto, para quem não. É a história do ruído interno. A história do ruído interno, exatamente. Ricardo, queres falar um pouco sobre isso? Conta tu, Jorge, por favor. Estávamos aqui off e o Ricardo, estávamos a tomar café, e a certa altura o Ricardo a dizer que muitas vezes ouve podcasts, e não só pelo conteúdo como pela parte técnica, etc. E eu perguntei-lhe, bom, isso é uma boa forma também de abafar um pouco o ruído externo, não é? E o Ricardo respondeu, não é uma boa forma de abafar o ruído interno. Que todos temos. Milton. Não, eu ia dizer, é de facto um dos aspectos fundamentais da boa liderança é estarmos em equilíbrio entre aquilo que é o nosso bem-estar mental, físico. E o que eu queria perguntar, Leonor, também é se isso é uma prática comum dentro da estrutura da organização, se isso é fomentado, é uma escolha pessoal dentro daquilo que é a realidade do Grupo José de Melo. As pessoas, é uma prática comum, ainda por cima o Grupo José de Melo tem uma ligação muito próxima com a saúde. Sim, é na parte de gestão pessoal e portanto é no horário pessoal, mas acho que é respeitado e acho que incentivado e deveria ser, mas não tem que ser porque está no horário pessoal, embora eu acho que pelos benefícios que isso tem no bem-estar pessoal, mental, devia ser quase reforçado por todas as organizações. E alguma vez lhe dizem, Leonor, hoje não foi correr? Não, porque é quase todos os dias, mas eu noto hoje em dia que nos dias em que não consigo ou correr ou fazer algum exercício, parece que tenho aqui alguma nuvem e de facto isso faz-me diferença. Eu noto isso também, se eu não faço o meu desporto, eu jogo squash neste caso, não é? E se eu não tenho aquela oportunidade de poder bater umas bolas contra a parede, eu noto logo que o meu desempenho no dia seguinte não é o mesmo. Não é? E a minha mulher também nota lá em casa. Jorge. Tal e qual, eu também faço desporto, e o desporto para mim é uma das fontes de bem-estar, aquela libertação de endorfinas, e muitas vezes dou por mim, isto é dos livros também, muitas vezes o nosso, chamo-lhe o inconsciente, não é? Ou o default network a funcionar, e dou por mim a ver surgirem-me algumas soluções que eu posso atribuir, não posso atribuir cientificamente esta causa, mas a correlação é muito forte e portanto acho que sim, totalmente. Mas está-me a lembrar porque a José de Melo de facto até incentiva, porque agora já há um ano temos uma plataforma daquelas de contabilização dos espaços com objetivos coletivos, e portanto estamos todos, e que depois os passos que nós fazemos revertem em euros, portanto em donativos a instituições de solidariedade social que são escolhidas por nós, e portanto é uma competição saudável, estamos todos ali a contabilizar os passos e para um bem maior, e portanto acho que isso é de facto incentivado. Leonor Sampaio Santos, nós temos sempre 4 perguntas fixas que faremos a todos os convidados deste querido líder, não necessariamente pela mesma ordem, mas elas existem. Quando é que percebeu que eu é que sou a líder? Posso-me lembrar assim de 2 mais marcantes. O primeiro foi o primeiro recrutamento que eu fiz
Portanto, já tinha uma equipa que era a que estava lá, designadamente quando era diretora jurídica, era a equipa jurídica que havia, e muito interessante, com algumas dificuldades de estar a liderar pessoas mais velhas do que eu, que me tinham visto crescer naquele espaço quando eu tinha 24 anos, ou para onde entrei quando tinha 24 anos. E, portanto, isso é difícil. E, portanto, quando vou contratar a primeira pessoa, uma pessoa que é escolhida por mim, com um perfil que eu faço e traço, pronto, senti-me assim responsável e agora tenho uma palavra a dizer. E, portanto, foi assim. E correu muito bem, não podia ter corrido melhor, porque foi uma excelente profissional, de quem hoje sou amiga, que está no grupo e portanto, foi um recrutamento muito feliz. Essa fase inicial deve ter sido complexa, né? De conquistar esse espaço. Uma pessoa sendo mais nova do que pessoas mais experientes, mais velhas, há uma atenção muito grande sobre nós. Como é que conquistaste esse espaço nessa altura? É difícil, porque crescer no mesmo sítio para onde se entrou com 24 anos é difícil. É sempre difícil, não é? Há sempre dores de crescimento, mas há sempre... Tive aqui uma vantagem, houve aqui um corte. Eu, em 2012, fui para a Bondalti, portanto, a empresa de químicos do grupo. Foi uma mudança muito grande, porque, sendo dentro do grupo, tinha aquele conforto de estar e de já conhecer. Por outro lado, era mesmo um trabalho novo. Fui trabalhar com um diretor jurídico que estava perto da idade da reforma e, portanto, aprender com ele. E depois saí, tive aí 3 anos e depois voltei, e quando volto, esse ato de tempo ajudou quando voltei, as pessoas a verem-me de outra forma. Portanto, foi esse corte, foi muito importante, porque se não tivesse sido isso, de facto, era muito difícil. Era sempre a estagiária que tinha entrado com 24 anos e, portanto, eu própria às vezes também me sentia sempre como ainda aquela estagiária, claro. E era difícil. E, portanto, e chefiar, portanto, a minha antiga equipa, algumas daquelas pessoas que me conheceram tão nova, foi certamente Ninguém te desafiou um desafio. Enquanto líder nessa altura? Essas pessoas mais velhas? Não, por acaso foi... Eu acho que eu policiava-me mais e tinha mais cuidado do que elas. Mas pensava muito respeito, sim. Pensava muito nisso. Tinha muito essa... E condicionava Às vezes, pessoas que tinham idade para ser quase meus pais. Portanto... Pensava sempre para eles como é que era do ponto de vista de estar, no fundo, ali a coordenar trabalho, a delegar, a dirigir. É sempre claro. tenso, não é? Portanto, tentava pôr muito respeito e como é que impunha o respeito? Não, eu acho que não tem que se impor. E também nunca houve necessidade de impor. Houve sempre lá está muito respeito entre todos. E muito conhecimento e entreajudas, que é, portanto, nunca tive problemas nesse nível. Jorge? Eu ia pegar nesse ponto exatamente, que é, apesar de haver um bom ambiente e de haver um bom ambiente de acolhimento, a verdade é que eras a pessoa mais nova estagiária e, portanto, foste conquistando este espaço. Consegues identificar algumas coisas concretas que consigas partilhar sobre coisas que, em teu entender, ajudaram a conquistar esse espaço, mesmo antes de sair para a Bondalti? Porque a Bondalti já é um reconhecimento do teu valor. Portanto, eu queria ir um pouco antes da Bondalti. Nesta primeira fase, o que é que tu vês que ajudou a conquistar esse espaço de confiança, esse espaço de conhecimento? Acho que numa primeira fase é sempre apresentar o trabalho, fazer o trabalho, não é? Fazer o que é preciso e estar disponível para isso, estar disponível para o que aparece e, portanto, ser proativa, querer fazer bem. Portanto, acho que é sempre isso é o core, não é? E antes de estarmos a liderar, temos que saber fazer. Isso acho que é muito importante e é uma coisa que eu gosto no meu percurso, é estar na área onde eu comecei, ou estar sempre ligada e saber fazer, olhar para trás. E às vezes, quando estamos neste caminho, parece-nos que custa, parece que estamos sempre a fazer, parece que não estamos a progredir, mas estamos. E, portanto, temos que ir sabendo colher todas as fases, abraçar todas as fases do processo. E para uma Leonor que hoje tenha 24 anos e esteja a começar, a carreira é muito diferente, ou os desafios por ser uma mulher é muito diferente hoje do que era há 24 anos, não é?
Não me parece que seja. Aliás, quer dizer, sempre desafiante e acho que é para todos, homens, mulheres. Claro. A vida está complexa, há muitas solicitações. Conciliar vidas e carreiras profissionais com vida pessoal é difícil. Portanto, quem julga que quer ter tudo e consegue ter tudo, não se consegue. Portanto, é preciso... são trade-offs e nós queremos chegar, então, e sobretudo as mulheres mais perfeccionistas querem fazer tudo bem em todas as coisas, e isso às vezes não é possível. Portanto, temos que priorizar e acho que é de facto difícil para todos nós. A área jurídica em si está mais complexa hoje em dia porque cada vez mais... Porquê é que diz isso? Porque há cada vez mais especializações. E, portanto, um diretor jurídico, pelo menos áreas jurídicas de uma empresa, tem que ser um canivete suíço. Não há especialistas, temos que saber tocar um bocadinho todas as teclas do piano, porque há problemas de várias áreas. Portanto, e hoje em dia o mundo está muito especializado e com muita regulamentação cada vez mais profunda nas mais diversas áreas. E não há orçamentos para recorrer a especialistas indiscriminadamente. Nós temos que saber de tudo um pouco e ter as campainhas certas para, quando há algum tema mais que requer um risco maior, saber aprofundar. Deixa-me aqui pegar numa coisa que o Jorge Medeiros dizia na primeira parte, que é aquela ideia que às vezes temos de que o líder tem de saber fazer tudo, tem de dominar tudo. Neste caso, não, claramente, mas... consegue perceber até onde é que eu tenho de saber sobre determinado assunto ou saber delegar, porque também é importante saber entregar à pessoa certa a tarefa certa, não é? Claro. Isso na área jurídica é essencial, porque nós temos 2 níveis. Temos a nossa equipa interna e temos as equipas externas, os parceiros jurídicos com quem trabalhamos. E nós não temos que saber tudo, é impossível sabermos tudo. O que temos é que saber e estar atualizados para os problemas e as áreas. E saber que saiu legislação e que aquele comportamento tem que ser visto porque é regulado e tem que se fazer e desbravar e conhecer em que termos é que se pode fazer. Portanto, tem que ter a campainha em todas as áreas de todos os comportamentos e assegurar esse cumprimento. E depois saber, quando a campainha dispara, quem é que vai ver. Se temos esse know-how interno, se fazemos internamente, se pelo risco, se pela especialização, contratar o externo. Isto é a delegação. Eu estava a ouvir há bocado a vossa conversa e estava a achar muito interessante. E aqui eu acho que é delegar. Um pressuposto é confiar, portanto, para mim é confiança, e delegar não é fazer por conta. Não é? Porque há aquela coisa, às vezes a gente quer fazer, eu imagino uma coisa que eu quero fazer exatamente assim e quero que a outra pessoa adivinhe aquilo que eu ia fazer. Não é isso. Delegar é aceitar que a outra pessoa pode fazer de maneira diferente, confiar no resultado final, mas que pode fazer de uma forma diferente daquela, eu só tenho que assegurar que o resultado final é aquele. Este é um ponto importante, porque muitas vezes quando se fala de delegação e de capacitação das pessoas, temos de ter aqui outro cuidado adicional, que é não andarmos a criar clones de nós próprios. Portanto, esse é um risco muito grande. Eu ia fazer-te aqui outra pergunta, Leonor. Quando tiveste de fazer as tuas priorizações, eu imagino, corrijo-me se não for o caso, mas imagino que tenhas também tido de delegar. Quando delegas, tens aqui alguns tipos de reação das pessoas a quem queres delegar, as pessoas que aceitam abertamente e que querem, as pessoas que se calhar não querem tanto ou acham que ainda não são capazes e, portanto, consegues explorar um pouco este tema ou... Sim, claro. Todas as pessoas são diferentes, não é? Portanto, a reação das pessoas a desafios são diferentes. Mas aí eu acho que faz parte de quem está a liderar conhecer muito bem a equipa e conhecer bem o próximo e saber. Há aquelas pessoas a quem eu entrego um trabalho e eu sei que não tenho que me preocupar, e há as outras em que eu sei que tenho que acompanhar e que se calhar ainda não estão prontas, ou porque o trabalho requer ali, depois tem uma nuance em relação àquilo que a pessoa é capaz, e portanto, mas isso é de ajustar. Eu acho que depois tem que haver a sensibilidade de lá está aquilo que tu estavas a dizer há bocado, que não é dumping, não é? Não é eu depois desresponsabilizar-me, eu tenho que acompanhar. Sim. E depois esse aspecto acho que é muito interessante, que muitas vezes é descurado, que é de facto esta proximidade que é necessário ter junto às pessoas para de facto as entender a partir do seu contexto, a sua realidade, para poder
ajustar a minha liderança em função da situação de cada um. E isso implica tempo, disponibilidade, atenção, estar com as pessoas, ouvir. E se eu estiver permanentemente naquele modo de ação, de tomar decisões, eu não consigo fazer este trabalho, não é? Portanto, às vezes confundo-se delegar como laissez-faire, não é? Deixa andar, exatamente. Não é isso, não é? É uma forma diferente de passar o tempo enquanto líder. E acho que aquilo que estás a dizer tem muito a ver com essa abordagem. Leonor, temos as tais 4 perguntas, já fizemos uma, temos mais 3, e se calhar eu passava aqui ao pior momento da carreira. Qual é que foi? Consegue identificar? Consigo identificar vários. Vamos a eles. Mas há um que me parece assim interessante e sobretudo porque é público, porque às vezes aqui nesta área tenho aqui algumas sensibilidades de confidencialidade. Claro. Mas é público porque foi assim um momento de dor assim na minha carreira profissional. É público, nós vendemos a Brisa em conjunto com o nosso parceiro e foi um processo 80%, vender 80% da Brisa num leilão internacional é um projeto de uma magnitude enorme e portanto coube-me a mim, portanto era eu a responsável pela parte jurídica. Eu lembro quando disseram que íamos fazer este projeto, foi daqueles assim, é uma coisa enorme. Eu pensei, saiu a correr. Bem, o síndrome do impostor todo cai logo ali. Portanto, será que eu vou dar conta do recado? Como é que eu vou fazer isto? Portanto, tem toda a componente de desafio, mas vamos lá. Portanto, estou aqui, faz parte, vamos a isso. E portanto, foi um projeto de 2 anos. O primeiro ano foi só quase a estabelecer os termos com o nosso parceiro, porque era uma operação a meias, portanto tinha que ser estruturada em conjunto e depois foi pública e vai num leilão internacional com todas as complexidades. E o que é que acontece? Acontece que quando estamos na fase do processo, onde ia começar exatamente onde íamos começar a receber as propostas jurídicas dos oferentes que estavam em concurso, entra a pandemia. E, portanto, e foi assim uma coisa. Estávamos a trabalhar nisto há 1 ano e meio. E de repente para tudo. De repente vamos todos para casa. Os mercados financeiros não se sabe como é que vai comportar, não sabemos se vamos ter operação. E está o nosso diretor-geral a dizer, e é um telefonema que eu me lembro como se fosse hoje, estava no carro, a dizer vamos para casa, vamos pôr as equipas em casa e nós, muito provavelmente isto não vai para a frente, mas nós vamos ter que continuar a trabalhar, vamos ter que ser como a banda do Titanic, vai continuar a tocar mesmo que isto vá por água abaixo. E de repente pensou no trabalho todo. E eu não estava quase a ter vida há 1 ano e meio a pensar nisto, e como é que eu vou trabalhar com esta motivação, a saber, ouvir isto. E o trabalhar foi horrível. Portanto, e motivar os outros também. Não, a primeira parte foi claro horrível ouvir isto. Pensar como é que eu vou fazer isto. Não é? Tudo, a frustração de tudo o que se perdeu e depois como é que eu vou encontrar a motivação interna para, sabendo disto, trabalhar neste grau de compromisso, de entrega. E como é que deu a volta? Nem sei. Foi mesmo porque é daqueles. Foi um bocado por todos, não é? Porque acho que todos estávamos a sentir isto e acho que todos nos motivámos e fomos. Não vai ser por minha causa. Eu só pensei, pronto, se todos os outros vão, eu também tenho que ir. Portanto, também não vai ser por mim que não se vai fazer. E deixar de pensar no resultado. Certo. Portanto, depois teve que ser. E foi essa a parte mais dura, é quando nós não estamos ou temos muitas dúvidas de acreditar no projeto, como é que fazemos os outros acreditar. E, portanto, quando vou falar com a minha equipa, com a equipa, e eram várias, portanto, eu tinha a equipa interna, tinha mais 2 de advogados, portanto, tinha a equipa dos nossos advogados, nosso José de Noel, e tínhamos a outra equipa dos advogados conjuntos da venda conjunta. E, portanto, como é que vamos passar isto? Como é que vamos funcionar? Porque naquela altura, hoje em dia, o online estar remoto é relativamente já trivial, não é? Trivial. Aquilo foi o que montou o trabalho remoto. Exato. Eu tenho cruzado com várias pessoas que hoje até falam com alguma saudade desses tempos. Que é curioso, eu tenho saudades, estávamos todos tão unidos. Sim, eu acho que é a saudade daquele como ouvimos falar os soldados da Primeira Guerra ou da Segunda, não é? Aquela coisa, mas era guerra, não é? Portanto, eu acho que é aquela. Porque
porque é mesmo disso que se trata. Eu não me consegui, ainda hoje não consigo sentar no sítio da sala onde eu fiz essa operação. Acho que fiquei com trauma. Porque eu passei dias e dias e noites ali sentada. Portanto, o dia era sempre o mesmo. O canto tem um lençol branco em cima, não? É uma coisa, é a cabeceira da mesa onde eu nunca me sento. Portanto, aquilo é a carga emocional disso. Ao mesmo tempo, lá está, depois se a pergunta seguinte é qual foi o dia mais feliz, se calhar profissionalmente, foi o dia que isto se aconteceu. Porque ter acontecido nesta circunstância foi uma coisa extraordinária. Mas até acontecer, mas estamos a contar isso agora, porque aconteceu, porque felizmente aconteceu, mas nós na altura achávamos que muito provavelmente poderia não acontecer. O Leonor deixa-me voltar à cadeira, porque a cadeira, ao ver a cadeira, pode provocar algo, vamos utilizar a palavra, levianamente a palavra trauma, mas a minha pergunta é, olhar para a cadeira, não tens também aquele sabor incrível de conquista e de superação pessoal e da equipa toda, não é? Não, sem dúvida, por isso é que é um momento feliz. Mas eu acho que nós, quando as coisas boas acontecem, não devemos também esquecer as dores que trouxeram, até porque é isso que nos permite crescer. Absolutamente. E, portanto... E o sucesso, e a sensação de sucesso na proporção ao esforço. Exato, chegar, por isso também teve outro gosto, muito diferente. Aquilo eram... e depois, o que nós íamos fazer, se calhar, em 3 ou 4 meses, por causa disto, por causa deste stress, por causa dos mercados, tínhamos um tempo, nós tivemos que condensar a operação toda, quase num mês, fechar num mês, portanto, uma coisa gigante. Foi estarmos... E o trabalho de equipa era de equipa quase ao nível pessoal. Então, amanhã, lembro nas férias da Páscoa, estar a ver com a Mariana, com a minha equipa. Amanhã vai ter almoço de família. Ok, então fico eu para nos salvaguardarmos umas às outras, para salvaguarda aqueles espaços, o que é que era mesmo core, o que é que era importante. A mesma coisa com a equipa externa, com as advogadas, com a equipa da VDA que nos estava a apoiar, fazer este... Tínhamos que ser muito unidos para podermos fazer face a tudo. Sim, Jorge. Nada ia pegar numa coisa que o Milton disse no início da nossa conversa a propósito do Trump, que esta estratégia negocial de tentar ancorar aqui algumas ideias que servem como termo de comparação, mesmo que não haja intenção de as consumar, não sei se existe ou não, mas ancorar. A minha pergunta, fazendo esta ponte, é: por teres passado por este episódio tão fora do que é normal e por teres conquistado tu, quando eu digo tu e a tua equipa, obviamente, não é? Sempre. Não te ajuda no exercício da liderança como uma âncora de relativização, como um termo de comparação que põe as outras coisas do dia-a-dia numa outra perspectiva? Sim, não, sem dúvida. E foi muito interessante, falo disso muitas vezes, mesmo com a contraparte, foi uma negociação muito feliz, porque o tempo jogava, portanto, as duas partes queriam fazer o negócio. E o tempo jogava contra nós. E, portanto, foi uma negociação muito fair e muito cordata por causa disso, porque não houve tempo para estarmos ali a brincar às fronteiras, como aos advogados. Eu quero isto, pedes um cão para conseguir um escaravelho. Portanto, não houve tempo para fazer isso. Era quais são as vossas linhas vermelhas, quais são as nossas, e vamos construir a partir daqui uma solução que dê bem para os dois lados. E, portanto, isso acabou por ser muito facilitador do sucesso da operação. E às vezes, quando há muito tempo, não há nenhuma ameaça, cada parte quer fazer, cada advogado quer mostrar que é melhor e que fez e que conseguiu aquilo para o seu cliente, e portanto... acho que era o Blaise Pascal que dizia, acho que era ele que dizia: esta carta vai demasiadamente longa porque eu não tive tempo, podia fazer mais curta, não é? Exato. E é nesses momentos que também a Leonor, e neste caso quem está numa posição de liderança, mas neste caso pergunto-lhe assim, é nesses momentos em que é preciso decidir, naquele instante, tomar a decisão A, B, C ou D, que percebe que, mesmo correndo o risco de se enganar, é a Leonor que tem que tomar aquela decisão. Portanto, não há alternativa. Sim. E isto pode-se aplicar a
qualquer ramo de atividade. Claro, não é? Liderar tem isso, não é? Tem a Fazer solidão escolhas. da responsabilidade e das decisões. E é não muito solitária essa decisão, sim, ou não? eu, graças a Deus, eu tenho o apoio sempre da minha administração e depois, no limite, é a administração que decide. Portanto, eu tenho ali as decisões e em todo o processo tive sempre este respaldo de estar acompanhada e de gestão e de estar muito envolvida e, portanto, estar sempre acompanhada da nossa gestão pronta mesmo. Estávamos, e foi isto, o diretor, o administrador, estávamos todos juntos em colos permanentes, sempre em contacto. Claro que depois na parte mais jurídica, mais core, temos nós que claro. decidir e aí temos que saber, saber o que é necessário, conhecer o trabalho e saber o que é preciso fazer. E Leonor Sampaio Santos, nós temos as tais 4 perguntas para todos os convidados. Alguma vez ligou a dizer eu estou doente ou rebentou um cano e hoje não dá, hoje vou correr? Isso é mentira, não. Não, porque não é necessário. E é por isso que eu estou onde estou há 24 anos, porque é uma relação de confiança. E eu há 24 anos, eu tirando as minhas baixas dos meus 2 filhos, nunca tive que apresentar um papel de baixa. Portanto, é uma coisa que eu aprecio muito na empresa onde estou, é poder dizer que os meus filhos estão doentes e que não vou e que ninguém me vai chatear, mas também sabem que se for preciso trabalhar às noites, ao fim de semana, não ter horas, é preciso. E, portanto, é uma relação de confiança para os dois lados. E só quando há um episódio, por acaso o Jorge estava a falar disso, recentemente eu gosto muito de ler e toda a gente lá sabe que eu gosto muito de ler e veio cá não é um escritor, o William Sieghart, que tem 3 livros que eu adoro, que são 3 coletâneas de poesia, que é o The Poetry Pharmacy, e veio à Fólio e ia fazer uma aula prática quarta-feira às 3 da tarde. E portanto ia pensar às 3 da tarde como é que eu vou lá está, e eu disse ao meu chefe, disse ao Salvador, olha, eu tenho isto é uma oportunidade que vai acontecer à quarta-feira e eu queria muito ir, e disse-lhe, e ele claro que sim, concordou. Portanto, temos esta transparência. E se fosse um elemento da sua equipa a pedir-lhe, como é que reagiria? Da mesma forma, acho que tal como eu gosto que me façam a mim, também vou fazer, porque há esta confiança, não é? Porque também da minha equipa, e é uma coisa que e é preferível dizerem a verdade e nós sabermos e damos força, e claro que sim, é uma coisa que a pessoa vai e que é recompensada e que é um fator quase de motivação a pessoa poder fazer isto no trabalho, do que estar a mentir é mau para todos. Acho que não é construtivo da relação profissional. Obrigado, Leonor Sampaio Santos, Shareholder Counsel da José de Melo Capital. Milton Sousa e Jorge Medeiros, até para a semana, meus senhores, muito obrigado. Os nossos queridos líderes na arte da liderança cá estarão para analisar a prestação de outros líderes ou aspirantes a líderes, também para deixar conselhos, e teremos outro convidado para partilhar experiências. Eu sou o Ricardo Conceição, este é o Querido Líder, o podcast sobre liderança da Rádio Observador. Até para a semana.